Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, por favor. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Uma das coisas muito interessantes nesse evangelho, que é o primeiro evangelho, dos 4 evangelhos, foi o primeiro a ser escrito. Uma das coisas mais interessantes nele é como é que algumas cenas acontecem dentro das casas. Marcos valoriza muito a questão de estar na casa, Jesus Cristo estando com as pessoas em suas casas. A casa de Pedro, por exemplo, foi transformada numa espécie de quartel-general de Jesus, ali em Cafarnaum, onde Jesus Cristo comandava toda a operação dos apóstolos, e outras casas que Jesus vai visitando, pelas quais ele vai passando. E é numa casa que acontece este episódio que nós vamos ler agora, numa casa em Cafarnaum, neste capítulo 2, de 1 a 13. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Olha, há muita coisa aqui nesse texto que tem a ver com o que está acontecendo com a gente aqui hoje à noite. Porque nós também estamos num encontro juntos, em que nós viemos aqui para ouvir a palavra. Nós não viemos aqui ouvir Jesus pessoalmente. Nós não viemos ouvir a palavra de Jesus. Nós viemos ouvir o Evangelho de Jesus. E há uma semelhança muito grande com o que aconteceu naqueles dias, naquela casa, com o que está acontecendo aqui hoje. Não é a coisa física em si, porque é muito diferente o que temos hoje em dia do que havia no primeiro século da era cristã, naqueles primeiros anos do século I. Era um mundo muito diferente de hoje. Não havia os automóveis que estão passando aqui na frente, por exemplo. Não havia os aviões que estão cruzando os céus. Não havia naquela casa, naquele encontro, uma tela dessa, com aquele cara feio aparecendo ali. Não havia naquele encontro esses instrumentos musicais que nós temos aqui. Não havia ar-condicionado. Na sequidão do Oriente Médio, no calor do Oriente Médio, não tinha aparelhos de ar-condicionado facilitando o encontro daquela gente. Não havia som para que todos pudessem ouvir e para facilitar a audição de todos. E não havia mesmo espaço como temos aqui hoje.
Estava todo mundo engalfinhado, todo mundo comprimido, espremido, um em cima do outro, junto, sem poder se mexer direito, porque a multidão era muito grande, a casa pequena, mas estava todo mundo ali para ouvir o que estava acontecendo. Há muitas diferenças do que está acontecendo aqui hoje, do que estava acontecendo naquele dia em Cafarnaum, naquela casa. Mas tem uma coisa que naquele dia aconteceu e hoje está acontecendo. Jesus estava lá, ouvindo aquelas pessoas e falando aquelas pessoas e mexendo no coração daquelas pessoas e mudando a vida daquelas pessoas. A mesma coisa está acontecendo aqui essa noite. A mesma coisa essa noite está acontecendo conosco. O Senhor está aqui presente. Seu Espírito está falando com o nosso coração, está mexendo com ele, está abrindo nossa mente, está iluminando, está fazendo a gente ver, está fazendo a gente compreender muita coisa que a gente não compreendia, está abrindo os ouvidos da gente para a gente entender muita coisa que não entendia. Deus está presente aqui como estava presente lá. E é por isso que a gente vai fazer um negócio agora. Tá bem? Eu sei que eu vou criar um problema aqui para o pessoal da música, mas nós vamos fazer aqui, a gente vai cantar Há um Doce Espírito Aqui. E eu sei que é a presença, mas eu não quero instrumento nenhum. Nós vamos usar só as vozes, tá bem? O pessoal dos instrumentos pode ficar sentadinho, tranquilinho, tá bom? Nós vamos usar só as vozes porque eu quero que você feche seus olhos e vamos nos ouvir uns aos outros. Às vezes a gente fica muito dependente dos instrumentos e a bateria um pouco mais alta, um sopro mais alto, e aí isso de certa forma serve de fundo. E a gente às vezes se perde, mas eu quero que nós ouçamos a nossa voz, nós cantando aqui, e principalmente prestemos muita atenção no que essa letra está dizendo. A gente vai cantar só a primeira parte e o estribilho, só isso, mas só para a gente sentir o que estava acontecendo naquele momento, a presença do Espírito de Deus, Deus falando aos corações, Deus mexendo com as pessoas, Deus transmitindo sua palavra, naquele dia, naquela casa, naquilo que estava acontecendo ali. O Senhor estava falando com as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus e as vidas estavam sendo mudadas. Hoje esse mesmo Espírito está aqui. Vamos cantar junto isso? Vamos lá. Senhor querido, que não seja agora só um falar meu, mas que seja especialmente um falar teu aos nossos corações, que o teu Espírito possa passear livremente entre a gente, possa tocar nossos corações e nossas mentes. O que nós te pedimos
é que Tu abras nossos olhos, nossos ouvidos e principalmente abra nossos corações para que a Tua palavra não esteja só diante dos olhos do rosto, mas esteja diante dos olhos da alma. É o que nós Te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Pois é isso. Naquele dia estava acontecendo ali algumas coisas que acontecem aqui hoje também. Deixa eu tentar enumerar para vocês algumas coisas que aconteceram naquele dia e que hoje está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, havia naquele dia pregação da palavra. O texto diz que as pessoas, as multidões, começavam a se reunir, ouvindo que Jesus Cristo tinha feito alguns cegos verem, alguns paralíticos andarem, Jesus tinha feito alguns surdos ouvirem, Jesus tinha feito um morto ressuscitar, e Ele estava ali fazendo aqueles sinais, prodígios, e as multidões às vezes se aglomeravam por causa dessas notícias, e a curiosidade ia atraindo muita gente. Mas o texto começa dizendo no versículo 2, você prestou atenção no que diz aqui? E Ele lhes pregava a palavra. Inclusive, mais adiante, nós temos uma referência ao fato de que quando chegou o momento em que eles começaram a acordar, 8 da manhã, e tinha gente na porta, multidões na porta. Aí passaram para mais cedo, 7 da manhã, e tinha multidões na porta. E 6 da manhã, e tinha multidões na porta. Chegou um momento que Jesus disse para os discípulos: vamos para outro lugar, porque eu vim não para outra coisa, senão para pregar a palavra. Quando Jesus percebeu que aquelas multidões iam se reunindo só por uma curiosidade do fantástico, só por uma curiosidade do prodigioso, só por uma curiosidade para ver uma coisa mágica, só por uma curiosidade para ver algo sobrenatural acontecer, quando Jesus percebeu que era isso que estavam buscando, Ele mudou o cenário. Ele disse: vão para outro lugar, onde não saibam dos milagres, onde não saibam dos prodígios, onde não sejam essas coisas apenas que estejam atraindo essas pessoas, porque eu não vim para outra coisa, senão para pregar a palavra. Porque o que Jesus queria fazer é que a palavra de Deus fosse conhecida. O que aquela multidão não entendia é que os sinais, os prodígios, eram uma espécie de farol aceso para chamar a atenção, mas o importante era chegar no cais. Às vezes era um luminoso aceso para chamar a atenção, mas o importante era entrar na cidade. Às vezes era uma vitrine enfeitada, mas o importante era fazer a compra. O que as pessoas não entendiam era isso, que às vezes Deus lançava a mão, e o próprio Jesus lançava a mão de uma dessas coisas para provar o seu poder, mas essencialmente o que Ele queria é que as pessoas não fossem movidas por um prodígio aqui, por um milagre ali, por um sensacionalismo acolá, mas que estivessem ali para ouvir a palavra. E ali naquele dia, Jesus começou pregando a palavra. E Ele começou falando da palavra. E Ele foi ensinando aquela gente. Aqui, nós estamos hoje ouvindo a palavra. Hoje pela manhã, nós estivemos ouvindo a palavra. Quando você esteve hoje na sua classe de escola dominical, você estava ouvindo a palavra. Quando você vem na quarta-feira no curso de Bíblia que nós temos aqui, você está ouvindo a palavra. Quando você participa de um culto no seu lar, você está ouvindo a palavra. Quando você canta um cântico que fala sobre algo que Deus está fazendo, sobre a majestade de Deus, sobre a glória de Deus, quando você ouve um hino que exalta a santidade do Senhor, a gente está ouvindo a palavra. E até quando alguém ora, e ora dentro da busca da vontade de Deus, o que a gente está é ouvindo a palavra. Porque o que importa é que nós ouçamos a palavra, que nós ouçamos e criamos na palavra, e que a gente viva a palavra. Então essa reunião em que estamos aqui hoje não teria sentido nenhum se nós não estivéssemos aqui ouvindo a palavra, como naquele dia as pessoas se reuniram e ouviram a palavra. Nós estamos aqui ouvindo a palavra porque a gente quer saber a vontade de Deus, a gente quer andar como Ele quer que a gente ande, a gente quer seguir os princípios do Evangelho. O Evangelho foi revelado a nós para isso, para que a gente ouça a palavra de Deus, e sem isso nada mais faz sentido. Se você entrou aqui essa noite
O que está abençoando a sua vida aqui, em tudo o que está acontecendo, é porque tudo o que está acontecendo aqui está sendo banhado pela palavra do Senhor. Tudo o que está acontecendo aqui está baseado na palavra de Deus. Tudo o que está acontecendo aqui está firmado na revelação que o Senhor nos fez através da sua palavra, daquilo que está diante de nós, no que se refere à palavra que o Senhor encaminhou para a gente. É isso que torna esse nosso encontro aqui bastante significativo hoje. Mas tinha uma outra coisa, uma segunda coisa que estava acontecendo lá naquele dia e acontece aqui também. É o que a gente pode chamar de ação solidária. Quando aquelas pessoas que apareceram lá de repente, quando viram que não tinha mais espaço e estavam querendo ajudar um amigo que era paralítico, um amigo que não sabia andar, e queriam fazer alguma coisa por ele, eles levaram esse amigo numa maca, 4 amigos, pegando o amigo e levando numa maca, e subiram no teto, e tiveram o trabalho de abrir o teto, e tiveram o trabalho de descer a maca em cordas, porque eles queriam ajudar aquele amigo. Eles eram solidários com a dor daquele amigo. A dor daquele amigo era a dor deles. E eles não mediram esforços para fazer alguma coisa para ajudá-lo. Talvez essa noite, esse encontro aqui seja bastante significativo, porque você está aqui sendo solidário com alguém. Muitas pessoas que vieram aqui orar aqui na frente, por exemplo, talvez não estivessem algumas orando por elas mesmas. Estivesse aqui na frente orando por alguém. Tem alguns momentos no nosso culto em que a gente para orar pelos outros. Que a gente se lembra daqueles irmãos que estão lá enfermos e não podem vir. Olha, nossos diáconos aqui estão fazendo um trabalho muito gostoso. E eu estou participando com eles de alguns. Que é a gente ir na casa desses irmãos idosos que estão doentes, impossibilitados de estar aqui participando da ceia com a gente. E aí a gente segue exatamente aquele princípio: se Maomé não vê a montanha vai a Maomé. No caso, o pão e o cálice. Aí a gente leva a ceia para a turma, e a gente faz um culto com eles, e a gente vê uma alegria imensa naquelas pessoas que não podem estar aqui por causa de enfermidade, por causa de limitação física, como aconteceu hoje à tarde com uma senhora que há muito tempo não podia vir à igreja, que está impossibilitada de andar. E a gente pôde, no quartinho dela ali, espremidinhos, celebrar a ceia com ela, comer o pão com ela, beber do cálice com ela e orar junto com ela. Porque quando a gente faz um encontro desse, o que torna isso aqui que está acontecendo muito significativo é a nossa ação solidária. Muitos que estão aqui hoje ouvindo essa palavra, estão aqui hoje ouvindo essa palavra porque alguém trouxe você um dia, porque alguém convidou você um dia para vir aqui, e você veio, e você se sentou, e você ouviu a palavra, e a palavra transformou você. E sabe o que é que me deixa às vezes espantado? É que muitos de nós que estamos aqui hoje ouvindo a palavra, a gente veio porque a gente foi convidado por alguém. E às vezes a gente é incapaz de convidar. A gente às vezes está aqui porque nós somos trazidos por alguém, e às vezes a gente é incapaz de trazer alguém. Por exemplo, quando a gente vê esses bancos mais vazios à noite do que de manhã, quem olha essa igreja pela manhã, chega e olha à noite e diz: não é a mesma igreja, não é possível, é outra igreja. Mas aí eu fiquei pensando, por que a gente não muda isso? Por que cada um de vocês que vem aqui à noite, participa desse culto à noite, durante a semana, não se predispõe a chamar alguém que não vem à noite para estar aqui à noite com a gente? Não convide alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra para vir. Não chame um vizinho que você sabe que está precisando ser abençoado como você está sendo abençoado com a palavra de Deus, para estar aqui presente com a gente. E faz o que aqueles rapazes fizeram, trazendo alguém e pagando o preço por trazer alguém, porque o que eles fizeram foi pagar o preço por trazer alguém. Subiram naquele teto, tiveram o trabalho todo de mexer naquilo. Sabe o que é isso? Coração solidário, é gente sabendo: ó, ele precisa ir lá. Ele precisa ir lá diante de Jesus, ele precisa ir lá diante da palavra de Deus, ele precisa ir lá diante do altar do Senhor, ele precisa estar comigo naquele momento. Então,
o que faz esse nosso encontro extremamente significativo hoje, é porque a gente pode fazer isso. A gente pode orar por alguém que está precisando de oração, a gente pode trazer alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, a gente pode ser solidário com a dor de uma pessoa. Isso também pode estar acontecendo aqui e pode acontecer também no que se refere a muitas pessoas serem abençoadas justamente por causa da sua presença, por causa do seu interesse, por causa da sua identificação com essa pessoa. Mas uma terceira coisa aconteceu aquele dia, e acontece aqui também. Pecados foram perdoados. Diante do Senhor Jesus, pecados são perdoados. Diante da graça de Deus, pecados são perdoados. Quando a gente está num momento como esse, diante do Senhor, louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor, vai acontecendo alguma coisa dentro da gente que vai nos dando um conforto, vai nos dando um consolo, e o amor de Deus vai tocando o coração da gente, a misericórdia de Deus vai se manifestando, e a gente olha para a gente, e a gente diz: o que que eu sou? E o que que eu faço? E a gente vai se reconhecendo naquilo que às vezes a palavra de Deus vai apresentando do que a gente é capaz de fazer, de pensar e de desejar. E a gente vai tendo contato com o que nós realmente somos. E enquanto a gente vai tendo contato com o que nós realmente somos, a gente vai tendo contato com a graça e com a misericórdia de Deus. E sabe o que acontece? Não há nenhum encontro com o Senhor Jesus, como esse que a gente está tendo aqui, em que um coração não possa sair totalmente perdoado por Ele. Em que um coração não possa sair totalmente aliviado do fardo da culpa, em que um coração não possa sair libertado da dor, da culpa e da condenação. O que aconteceu naquele dia foi que o Senhor Jesus estava interessado em perdoar pecados. Ele até fez ele andar depois, até fez o paralítico andar depois, mas o primeiro interesse de Jesus foi resolver o problema de dentro. O que torna essa reunião significativa é que quando Deus olha para a gente, embora às vezes nossas preocupações sejam com as coisas de fora, quando Deus olha para a gente, Ele quer primeiro organizar as coisas de dentro. A gente às vezes pode procurar a Deus por muita coisa. A gente pode procurar a Deus porque está sem dinheiro, a gente pode procurar a Deus porque está doente, a gente pode procurar a Deus porque tem um problema grave em família. A gente pode procurar a Deus porque está passando por uma aflição muito triste, profunda, abrangente, tocante. A gente pode procurar a Deus porque estamos passando um momento de tragédia pessoal. Mas quando Deus olha para a gente, embora a gente procure a Deus por causa dessas coisas, Deus olha para a gente, a primeira coisa que Ele quer resolver é o que está por dentro. Porque Deus sabe que quando o que está por dentro é resolvido, às vezes as coisas de fora se resolvem decorrentemente. Às vezes as coisas de fora se organizam como consequência. E Deus sabe que quando mexe com a gente por dentro, e Deus sabe que quando mexe com a gente no interior da gente, depois de arrumado por dentro, muita coisa é arrumada do lado de fora, até porque muitas vezes quando Deus mexe e arruma a coisa por dentro, o nosso olhar muda. O nosso olhar das coisas mudam. E o que parecia uma tragédia, de repente quando Deus muda a gente por dentro, fica parecendo uma ponte. O que parecia insuportável, depois quando Deus muda a gente por dentro, fica parecendo a coisa mais leve da vida. E Deus sabe disso. Deus sabe que muitas coisas que estão desarranjadas do lado de fora, podem ser rearranjadas quando Deus começa a mexer a gente por dentro. Então o que aconteceu naquele dia é que levaram o amigo para andar de novo.
Mas Jesus estava mais interessado primeiro em resolver as coisas por dentro dele. E foi aí que ele começou. Porque é nesse ponto que o Evangelho sempre começa. O Evangelho sempre começa por dentro da gente. Então, além do fato de estar acontecendo ali pregação da palavra, ação solidária, perdão de pecados, uma quarta coisa que estava acontecendo ali era a reunião também de corações endurecidos. Porque Jesus não era ingênuo. Jesus sabia que em todo lugar onde ele ia, em todo lugar por onde ele passava, havia pessoas que abriam o coração para ele e havia pessoas que fechavam o coração para ele. Havia pessoas que olhavam para Jesus dizendo, eu quero crer nisso. E havia pessoas que olhavam para ele e diziam, isso aí não me interessa. E naquela reunião, naquele encontro também estava acontecendo isso, porque naquele momento em que Jesus disse para aquele paralítico, olha, os seus pecados estão perdoados, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, os líderes religiosos que estavam ali reunidos para ver o que Jesus ia dizer, para tentar pegar Jesus numa armadilha, para armar uma emboscada para Jesus, para buscar alguma coisa para acusá-lo, naquele momento, esses corações endurecidos, fechados, ressecados, hermeticamente fechados contra qualquer ação de Jesus e do Evangelho, eles começaram a arrazoar entre eles começaram a criticar, e começaram a botar obstáculos, e começaram a ridicularizar, e a dizer quem é esse homem para perdoar pecados, quem ele pensa que é, o que ele está dizendo aqui, isso não existe, a gente não pode aceitar isso. Talvez aqui também esteja acontecendo isso. Talvez aqui pessoas estejam, em vez de abrir o coração, fechando o coração. Talvez aqui pessoas estejam dispostas, em vez de estarem dispostas a crer, estejam se aprofundando na sua incredulidade. Ou pior do que tudo isso, talvez nós tenhamos nos tornado religiosos demais. Talvez tenhamos nos tornado institucionalmente fiéis demais. Talvez a nossa fé tenha sido tão institucionalizada muitas vezes que não haja espaço para o próprio Senhor agir. Aqueles fariseus se institucionalizaram tanto, ficaram tão apegados às leis religiosas, às regras, às coisas que faziam parte da institucionalização meramente da fé, e se apegaram tanto às sombras de Jesus e do Messias, que quando Jesus, o Messias, se revelou a eles pessoalmente, eles não reconheceram. Às vezes a gente faz assim. A gente às vezes se apega nas figuras de Deus, nas figuras de Deus, e fica apegado nessas representações de Deus, e fica apegado nessa simbologia de Deus, e fica apegado nessas sinalizações de Deus. E aí quando Deus se manifesta de forma concreta, a gente está tão apegado a esses símbolos, a essas representações religiosas, a esses legalismos tradicionais, que a gente não consegue reconhecer a manifestação da graça e da misericórdia do Senhor diante de nós, e o coração se endurece. Os corações mais duros que existiram no Novo Testamento em relação a Jesus e ao Evangelho, não foi o coração dos incrédulos, foi o coração dos religiosos, foi o coração dos líderes religiosos. Dessa gente que achava que bastava o rito, que bastava a liturgia, que bastava o símbolo, que bastava a representação. Como alguém que, para se lembrar de uma pessoa que viajou e que está ausente, e para matar um pouco a saudade, pega o retrato dessa pessoa e abraça de vez em quando. Abraça o retrato. Mas aí essa pessoa volta. Essa pessoa abre a porta e aparece. Em vez do saudoso, da saudosa, correr e abraçar a pessoa em pessoa que chegou e está lá, ela continua agarrada no retrato, continua abraçada no retrato, acariciando o retrato, beijando o retrato. E a pessoa lá, ao vivo e a cores,
Olha que loucura, a pessoa ao vivo e a cores. Mas o outro está lá agarrado no retrato. Tão agarrado no retrato, que não consegue reconhecer que agora a própria pessoa está lá. Que não tem mais necessidade do retrato, porque a própria pessoa está lá. É o que acontecia com esses fariseus. Corações endurecidos e corações que se endureciam. Quantas vezes a gente começa a vida cristã como um publicano arrependido, um publicano contrito, um publicano quebrantado. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se transformando em fariseu empedernido. A gente passa pelo processo ao contrário. Lembram-se da parábola? Aquele era o fariseu empedernido e Jesus exalta o publicano contrito. Às vezes a gente começa assim. A gente começa a vida cristã, a gente começa seguindo a Cristo com um coração de publicano quebrantado. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai se enfariseando. O coração vai se endurecendo. E as institucionalizações de uma religião rígida, extremamente litúrgica, de uma tradição que só se importa com representações e símbolos, vai tomando conta do nosso coração e a gente começa a se sentir a palmatória do mundo, começa a se sentir a única verdade existente, começa a se sentir melhor que toda essa raça de publicanos e pecadores, e a nossa oração começa a ser: ainda bem que eu não sou igual a esse publicano e esse pecador que está aqui. Naquele dia também tinha corações que, em vez de se abrir, foram se endurecendo cada vez mais. Então, naquele dia você tinha a pregação da palavra, naquele dia você tinha ação solidária, naquele dia você tinha perdão de pecados, naquele dia você tinha corações se endurecendo. Mas tinha uma última coisa que aconteceu naquele dia. Você tinha lá gente voltando a andar, gente retomando a vida, gente botando o pé na estrada e vivendo. Gente libertada da sua paralisia. Gente voltando a se movimentar na vida. Que era o caso daquele paralítico. O diálogo que acontece entre Jesus e os fariseus é que quando os fariseus começam a criticar Jesus, porque Jesus disse: olha, seus pecados estão perdoados. E quando os fariseus começam a perguntar: o que é isso? Só Deus é que pode perdoar pecados. Olha só a cegueira dessa gente. Eles mesmos estavam dando a condenação deles, porque se só Deus pode perdoar pecados, esse homem que está aqui, dizendo que perdoa pecados, está nos mostrando que é Deus. É isso que está acontecendo aqui hoje. Era isso, só que eles não estavam vendo. Mas também, só Deus pode fazer paralíticos andarem. Só Deus pode fazer um paralítico numa cama, que foi trazido por 4 amigos, ficar em pé, pegar sua cama e sair andando no meio da multidão. Só Deus pode fazer isso. Então, para que vocês creiam que só Deus que faz isso, está fazendo isso agora, eu digo: levante, pega a sua cama e retoma a sua vida. E o texto diz que o paralítico se levantou da maca, pegou a cama, pegou a maca, e foi fazendo uma coisa deliciosa. Foi dizendo: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E foi saindo, sozinho. Foi trazido por 4 e foi saindo sozinho. Entrou pendurado numa maca e saiu andando. Entrou pelo teto aberto e saiu pela porta aberta. Entrou deitado e saiu de pé. Entrou trazido e levou, e saiu levando. É isso que Deus fez naquele dia. Porque naquele dia, Jesus estava mostrando: olha, quem pode o muito, pode o pouco. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o maior, pode o menor. E se eu posso perdoar pecados, que é o mais e que é o maior, eu posso também fazer paralíticos andar, porque isso para mim é fichinha.
Era isso que Jesus estava mostrando. Aquele dia, teve gente voltando a viver. Gente paralisada pela vida, como muitos de nós ficamos paralisados pela vida. A vida às vezes nos cerca de tantas circunstâncias difíceis, de tantos obstáculos. Vão sendo colocados sobre nós tantos fardos. Às vezes desde a nossa infância, sendo colocados sobre nós fardos insuportáveis. A gente vai sendo formatado por um lar onde não tem amor. A gente vai sendo formatado por um lar desorganizado, onde as coisas não são ali o exercício do amor, da misericórdia, da compaixão. A gente vai crescendo no meio de tanta insensibilidade, às vezes, de tanta cegueira, coisas que na nossa infância a gente não recupera mais. E a gente vai se tornando um adulto marcado por essas coisas, um adulto com falta de amor, um adulto carente dessas coisas todas. Esses fardos todos colocados pela gente que vão nos paralisando, nos impedindo de viver direito, nos impedindo de fazer nossa vida, de fazer nossa caminhada. Nós somos verdadeiros paralíticos, muitas vezes, paralisados pelas circunstâncias da vida. E aí vem Jesus e nos liberta disso tudo. Nos liberta daquele complexo que nos escraviza, nos liberta daquele vazio de falta de amor que faz com que a gente só tropece no caminho da vida, nos liberta de uma cegueira que não nos deixa enxergar, nos liberta da falta de esperança, nos liberta da falta de segurança. Ele nos liberta às vezes de nós mesmos. E aí vem Jesus e às vezes nos liberta de nós mesmos e das prisões que criamos para nós mesmos, e faz com que a gente ande. Porque Ele também está interessado nisso. Ele está interessado que a gente ande. Ele está interessado que a gente viva. Ele está interessado que a gente percorra o caminho. Ele não quer que a gente fique preso em macas. Ele quer que a gente leve as macas na mão. Ele não está interessado que sejamos trazidos pelas pessoas. Ele está interessado que nós possamos levar pessoas. Ele quer mudar a nossa vida, fazendo com que a gente retome a vida na sua essência, o caminho na sua integridade, o horizonte na sua abrangência. É isso que Ele quer fazer. Por isso essa reunião aqui hoje nossa, esse nosso encontro hoje, é muito semelhante com o que estava acontecendo naquela casa 2000 anos atrás. Porque aqui, você está ouvindo a palavra, naquele dia eles estavam ouvindo a palavra. Aqui, nossos corações estão se solidarizando, e naquele dia tinha muita gente solidária ali. Aqui está se falando em perdão de pecados, na graça de Deus perdoando pecados. Naquele dia Jesus perdoou pecados. Aqui tem corações endurecidos. Naquele dia também tinha corações endurecidos que precisam ser quebrados pela graça e pela misericórdia de Deus. Aqui Jesus pode estar querendo fazer hoje muita gente voltar a andar na vida, muita gente retomar seu caminho, muita gente viver a sua vida na sua inteireza, como Ele fez com aquele rapaz, como Ele faz com a gente. Mas como eu disse no início, o principal que faz dessa reunião algo muito igual ao que aconteceu naquela casa 2000 anos atrás, é que assim como Jesus estava presente lá, Jesus está presente aqui. E nós estamos aqui com esse que foi crucificado por nós e que ao terceiro dia ressuscitou em glória. Esse que atravessou paredes e entrou nas casas e foi se mostrando e foi dizendo: me toca, pode ter certeza que sou eu. Põe a mão aqui na minha mão, veja que eu estou vivo. Esse que se revelou a Pedro, pegou Pedro, trouxe Pedro para perto de si e disse: Pedro, você me ama mesmo? Pedro disse: amo, então vamos lá, porque você vai cuidar das minhas ovelhas e do meu rebanho. Esse que está ressuscitado e que disse para os seus discípulos: sigam e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse que ressuscitou dos mortos para nos trazer vida, está vivo aqui hoje entre nós. E está com o seu braço estendido, com a sua mão estendida, para tocar e transformar nossas vidas. É isso que pode acontecer aqui hoje. O mais igual que existe nessa nossa reunião com o que aconteceu há 2000 anos atrás, é que assim como Jesus estava naquela casa mudando vida de gente,
Jesus está aqui nessa casa mudando vida de gente. E pode ser vocês, que Jesus vai puxar e vai dizer: vamos viver, vamos retomar a vida, vamos retomar a caminhada e começar tudo de novo e reorganizar seu mundo interior para que você veja melhor as coisas do lado de fora, possa mexer no seu coração e mexer na sua cabeça e mexer nos seus valores, transformar a sua vida. Ele está aqui hoje e pode fazer isso. Curva a sua cabeça aí, no lugar em que você está. A gente vai cantar um hino que diz que o olhar de Jesus é maravilhoso naquele dia. A coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida daquele paraplégico foi poder olhar para os olhos de Jesus, aqueles olhos cheios de misericórdia, de amor, de graça, e ele sentir toda aquela expressão de amor, de perdão, de graça e de misericórdia diante dele. Talvez hoje o que você precise seja isso: olhar para os olhos de Jesus. Muitos de vocês aqui sabem o que é isso. Sabem o que é o olhar transformador de Jesus. Vocês sabem o rumo que vocês estavam tomando na vida e sabem o que o olhar de Jesus fez por vocês. Mas muitos aqui ainda precisam conhecer esse olhar que transforma, esse olhar que muda, esse olhar que dá vida. Então eu quero convidar você para fazer isso essa noite. Deixe Jesus Cristo tocar em você, mudar você, levantar você da maca, fazer você retomar o caminho, fazer você voltar a andar, porque o olhar de Jesus faz isso. O olhar de Jesus transforma. O olhar de Jesus traz vida. Eu quero convidar você para fazer isso, tá bem? Nós vamos começar cantando. E se você essa noite está querendo isso, eu quero isso, eu quero exatamente isso, eu quero orar com você. Enquanto a gente estiver cantando, eu vou pedir para você levantar do seu lugar, vir aqui à frente, fica comigo aqui na frente, que eu quero olhar para você, quero orar com você, e nós juntos irmos à presença de Jesus, e como Jesus fez naquela casa, pode fazer na sua vida hoje. Vamos cantando? Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar. E se você essa noite quer conhecer esse maravilhoso olhar de Jesus, enquanto a gente está cantando, levanta, vem aqui à frente, fica aqui na frente. Eu quero orar com você, quero interceder junto